Boa noite. Sempre temos muitas coisas a falar, né? E a gente tem que sempre escolher alguma coisa. Eu vou de novo bater numa tecla, num ponto que eu acho que é essencial. Eu soube recentemente que na Colômbia, mesmo com o Petro, com o Congresso contra ele mobilizou o povo para pressionar o Congresso para fazer uma reforma da Previdência ao contrário da nossa que foi feita, para ampliar os benefícios da Previdência para o povo, principalmente o povo mais pobre. Tá? E ainda continua na mídia, na grande mídia brasileira, o debate sobre a Previdência querendo destruir mais direitos do que essa reforma que aconteceu destrói. E nós temos que voltar ao debate para construir mais direitos. Se a Colômbia, que é um país aqui próximo de nós, que tem problemas parecidos com o nosso, o que talvez não tenha a pujança econômica do nosso país, Brasil, se eles conseguiram fazer uma reforma que ampliasse direitos, por que que nós, no Brasil, continuamos com essas restrições dessa reforma que foi feita e não ampliamos mais ainda os direitos? Então, eu acho que está faltando esse debate sobre a Previdência no Brasil. Veja bem, sempre se disse, está dizendo que o Brasil está praticamente com pleno emprego. Não quero questionar isso, porque é meio complicado questionar algumas coisas em relação ao governo Lula, porque eu sou um apoiador do Lula e eu não entendo como quase metade da população, um pouco menos da metade da população, não o apoia, apoiando um opositor que sempre que passou 4 anos na presidência e fez muito mal ao povo. Isso é um outro debate. Mas o que eu quero dizer é que com tanta gente empregada, os benefícios da Previdência poderiam ser ampliados. E veja bem, se diz, a população está envelhecendo, então por isso que a gente tem que diminuir os benefícios da Previdência em relação à aposentadoria. Como assim? Tem que aumentar, porque a gente vai deixar a nossa população ficar com problemas de subsistência dos mais idosos, como existe em países, inclusive, que são países considerados desenvolvidos, como o Japão, que os idosos passam muito perrengue, muita dificuldade, né? Não conseguem se sustentar direito, uma crueldade, porque é uma idade que as pessoas precisam de cuidados. Como a Coreia do Sul, a China e etc., países que as pessoas envelhecem muito, a gente não pode fazer isso. Então, assim, os benefícios da Previdência tem que ser, ao contrário do que se diz aí, esses economistas aí do mercado financeiro, etc., é que a gente sabe que o objetivo deles é outro. Né? Não querem nem pensar em revisar, fazer uma auditoria da dívida, que quase 50% dessa dívida interna vai para esse mercado financeiro aí. E nós só temos no orçamento 60%, ou seja, cada brasileiro trabalha quase 6 meses por ano para sustentar os mais ricos, os bancos e essa gangorra aí. E não é um problema exatamente do governo atual, é um problema que nós temos que enfrentar e que o governo atual não tem a força para enfrentar, porque a gente, né, questões como essa, como a aposentadoria, a gente não consegue pôr na pauta. Tem esse congresso aí que é inimigo do povo, cheio de evangélico que tão pouco preocupado com os evangélicos mais pobres, que é a maioria,
E que se tivesse preocupado com os evangélicos mais pobres, estava aí preocupado com isso que eu estou dizendo. Né? É preciso ampliar o escopo da aposentadoria. Uma ideia que eu dei, e que eu espero que essa ideia reverbere, é que pessoas que chegaram a 60 anos e que têm, no mínimo, 2 problemas crônicos de saúde, que devam se aposentar, né, naquela coisa de contribuiu 15 anos, né, e chegou a 60 anos com 2 problemas de saúde, elas possam se aposentar. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu me trato no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas e eu vejo toda vez que eu vou lá sempre pegar laudos, etc, e fazer revisão, e sempre tem alguma coisa que eu preciso fazer lá, porque eu tenho 2 próteses no quadril, e eu vejo, eu que sou leigo, eu vejo já de longe a pessoa fala, meu Deus, como aquela pessoa está conseguindo sobreviver? E a pessoa relata, não consigo benefício, né? A perícia não me dá benefício, nem a perícia judiciária. Então, para que a gente dirima isso, para que não fique na mão de peritos que não têm essa sensibilidade, ou que talvez sejam pressionados, sabe por quê? Para não dar para não conceder esses benefícios, que haja uma lei. Então, estou apelando para legisladores, o pessoal do PSOL, né, Samia Bonfim, agora a Heloísa Lena, que entrou no parlamento, para o senador Paulo Paim, para o pessoal do PT, Lindbergh, etc.